Oi pessoal, estamos dando início aqui à parte 2 do nosso tutorial da Red Peach Flores. Para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não viu o vídeo anterior, vou te situar, tá? Nós estamos confeccionando essa lindeza aqui, que é a Red Peach Flores com franjas, tá bom? Em todo o comprimento do cabelo. A parte 1 já foi gravada, então se você caiu de primeira na parte 2, vai lá no meu perfil e procura o vídeo anterior a este, que vai ser a parte 1. Assiste completo, produz até essa parte aqui, aí você volta para esse vídeo, tá bom? Para quem já finalizou a parte 1, eu queria saber de vocês, gente. Coloca aqui nos comentários, deixem sugestões. Tem alguma coisa que eu possa estar melhorando? Esse é o primeiro, trabalhando com crochê, eu já tô trabalhando há 2 anos, mas ensinar é novidade pra mim, tá? Principalmente essa mecânica de gravar, parar, fazer no off aqui é de boa, mas gravar é algo bem complicado. Não pensei que fosse ser tão desafiador. Então, se você estiver gostando, deixa aqui um comentário. Também, se quiser deixar alguma crítica construtiva, tá, gente? Não vão me detonar aqui não, porque senão eu levo pro coração. Vou ficar deprê. Mas sério, falando sério, deixem aqui as críticas de vocês, caso tenha alguma, né, que eu vou tentar procurar melhorar dentro da medida do possível e também do que eu for aprendendo com o tempo, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos iniciar aqui a parte 2. Como eu falei lá no finalzinho da parte 1, agora nós vamos aplicar aqui as flores, 4 flores na parte da frente, e depois nós vamos iniciar as franjas e as flores finais para dar a volta em todo o trabalho. Quando chegar na parte das franjas, eu vou dar algumas dicas em relação aos comprimentos, aos tamanhos da franja, de acordo com o comprimento do cabelo, tá bom? Para caso, se você, porventura, sua cliente tem um cabelo mais curto, então não fica tão interessante você fazer uma franja tão alongada. Então, eu vou tentar deixar essas dicas para vocês também. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Gente, bem rapidinho, antes de começar a fazer a parte das florzinhas, né? Eu quero já deixar de dica pra vocês, quando vocês forem fazer a flor, e quando a gente estiver no vídeo pregando, tá? Fazendo essa parte de fixar, principalmente aqui, quando a gente estiver fixando uma na outra, não deixem esses pontos muito apertados, tá? Pode deixar um pouquinho, na hora que a gente puxar aqui, antes de fechar, vocês vão entender no momento certo. Mas antes de fechar, não acocha muito essa fechada aqui, tá bom? Porque senão o trabalho de vocês, ele vai ficar aqui muito rígido, e vai ficar um pouquinho difícil de passar na testa da cliente, ou na sua, enfim. E ela pode sentir um certo desconforto, sentir aquele acocho, entenderam? Então, na medida que vocês forem pregando aqui, é porque eu esqueci de falar, já tô quase finalizando, mas já vou jogar isso aqui antes mesmo na edição. Toda vida que vocês forem fazer essas duas emendas aqui, podem deixar essa parte um pouquinho folgadinha, tá? Essa laçada aqui um pouquinho folgadinha. E na medida que vocês forem colocando, quando já tiver aí umas 4, 5 florzinhas, vão dando uma ajustadinha assim pra eles irem se ajustando, tá bom? Pra que fique mais confortável. Vamos lá pro parte 2. Então, pra estar iniciando as flores, lembrando que o início delas, o início da primeira pétala é feita à parte, e aí a gente faz a aplicação da primeira e já segue trabalhando na Red Peach, tá bom? Então, deixem já a Red Peach de vocês sempre do lado. Vou deixar aqui uma pontinha para no final estar ajudando na hora da amarração final para o arremate. Vocês vão estar fazendo agora um anel mágico, tá bom? Não deixem esse anel mágico muito apertado, porque nós vamos precisar colocar 6 pétalas nessa flor, então precisa de um espaçozinho, tá certo? Fiz o meu anel mágico, eu vou subir agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Subi as minhas 5 correntinhas, eu vou fazer agora uma sequência de 3 pontos altos duplos alongados. Misericórdia, vamos lá. Vocês vão laçar 2 vezes, lacei 2 vezes, deixa eu esperar focar aqui um pouquinho. Eita, que a câmera tá maravilhosa, peraí, gente. Deixa eu apertar aqui pra tentar focar. Pronto, focou. Lacei 2 vezes, eu vou voltar aqui no anel, laço, tiro uma, só uma, tá? Agora eu laço, tiro 2, laço, tiro 2. Eu não vou fechar esse ponto. Valeu-me, Nossa Senhora, peraí que o negócio enroscou. Deixa eu ajeitar aqui. Não vou nem cortar, porque isso aqui é perrengue que não adianta editar, porque é real, tá? Pode acontecer com vocês. Enfim, eu não vou fechar o ponto alto duplo alongado, tá bom? Eu vou deixar a última correntinha aqui. Então, você laçou 2 vezes, tirou primeiro uma alcinha, depois tirou 2, depois tirou 2. A terceira, que seria esse movimento aqui de tirar 2 para fechar o ponto alto duplo alongado, vocês não vão fazer. Nós precisamos deixar esses 3 pontos altos duplos alongados, precisamos deixar eles incompletos para finalizar a pétala, tá bom? Então, vamos lá. Fizemos o primeiro, vamos pro segundo agora. Laça 2 vezes, volta no anel, laça, tira somente uma alcinha. Opa, tirei 2 aqui sem querer, deixa eu retornar aqui. Pronto, tirei uma, tá? Tirei só uma. Agora eu laço novamente. Tiro 2, laço, tiro 2 e a terceira fica, tá? Novamente, terceiro ponto alto duplo alongado. Laço 2 vezes, entro no anel mágico, laço, tiro uma alcinha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Depois que eu finalizei assim, né? Fiz a primeira parte dos 3 pontos altos duplos alongados, eu vou ficar com 4 alcinhas da minha agulha. Agora eu vou laçar e tirar tudo de uma vez só.
Tirar aqui devagar, porque como eu tô trabalhando com 2 cabos, dá um pouquinho de trabalho. Pronto. Eu fiz esse movimento aqui, tá? Vocês não vão fechar agora de imediato, porque nós vamos aplicar essa parte já na headpiece. Dei uma puxadinha aí, tá? Dei uma puxadinha aqui. Vou pegar minha headpiece. Vocês vão entrar, lembrando que eu já arrematei, tá? Aquele fiozinho lá, enfim, tá toda arrematadinha. Vocês podem entrar em qualquer um dessas argolinhas. Tanto faz, qualquer uma, tá? Até porque ela tá toda por igual. E eu até deixei o marcadorzinho aqui, ó. Aquela parte lá da subida, gente, fica totalmente imperceptível, tá? Eu vou até tirar aqui, porque não tem mais necessidade de verificar. Ela tá toda por igual. Então, tanto faz. Podem entrar em qualquer ponto aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Aqui, no meu, né, eu fiz com 7 correntinhas. Pra você que fez também com 7 ou com 8, caso você tenha precisado aumentar aí mais uma carreira lá na parte dos aumentos aqui da circunferência, ambas as situações vocês vão entrar na 4ª correntinha, tá bom? Ó, aqui foi a corrente do fechamento. Então, a partir do fechamento, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou entrar... no vídeo que eu vi assim, mas eu prefiro assim, ó, porque fica mais resistente, tá? Pegando aqui as duas alcinhas e deixando uma pra trás. Porque da outra forma, pode ser que o buraquinho lá, ele aumente com o tempo, principalmente a pessoa lavando. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Demorou, mas deu certo. Ó, peguei nas 2 alcinhas, tá bom? Ó, uma alcinha pra trás, 2 alcinhas. Dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou posicionar a minha primeira pétala dessa forma, ó, de trás pra frente, tá bom? Tá aqui a laçadinha que a gente fez pra segurar. Eu vou posicionar dessa forma aqui, de trás pra frente. Deixa eu ajeitar aqui os fios. Pronto, eu vou dar uma coxadinha aqui novamente. Vou passar por essa corrente como se fosse um ponto baixíssimo, ó. Passei, tá? E agora eu vou fazer 5 correntinhas, já contando com essa primeira que eu vou fechar aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Retorno no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Finalizando a primeira pétala. Essa parte das flores, principalmente as 2 primeiras, eu vou fazer bem devagarzinho, tá? Se você pegar aí de primeira e quiser fazer as outras mais rápidas, tranquilo. Mas eu vou fazer bem devagarzinho pra quem tem mais dificuldade ou enfim, né? Que eu consiga ver todos os detalhes, tá bom? Então, eu fixei já a primeira pétala. Agora, nós vamos fazer a segunda da mesma forma e vamos pregar aqui na alcinha, né, anterior, tá? Então, nós não vamos fazer o trabalho, né, essas 2 primeiras pétalas. Nós não vamos pregar pra cá, nós vamos pregar voltando, tá bom? Aqui, nessa aqui. Então, vamos lá. Sobe 5 correntinhas. 4, 5. Vamos fazer agora os pontos altos duplos alongados. Lembrando de deixar a última laçada não concluída, tá? Então, laça, tira 1, laça, tira 2, laça, tira 2. Deixei a última alcinha. Novamente, vamos pro segundo ponto. Laça, tira 1, laça, tira 2, laça, tira 2. Opa, soltei aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Eu vou refazer esse aqui, tá? Ó, porque saiu aqui da minha agulha, então eu ainda tô fazendo o segundo ponto. Laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Vou pro último ponto. Laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiquei com as 4 alcinhas na agulha, laço, puxo tudo de uma vez, dou uma alongada aqui no fio. Agora eu vou retornar, cuidado pra não virar esse trabalho, tá bom? Sempre o lado direito voltado pra vocês. Deixa eu organizar aqui, pronto. Tá assim, tá? Nós vamos fixar essa segunda pétala aqui, na alcinha anterior. Da mesma forma, vamos olhar aqui, ó. Fechei aqui, conto 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, eu vou entrar dessa forma. Cadê minha? Pronto. Vou colocar na alça da pétala aqui, ó, de trás pra frente, não coloca assim, ó, de trás pra frente. Acocha aqui esse fio, que foi alongado, passa com tudo como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Esse fio hoje tá que tá. Fio não, né? A crocheteira. Até parece que o fio tem culpa. Vamos lá, passei, tá? Agora eu vou fazer mais 5 correntinhas, já contando dessa primeira. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Fiz a minha segunda pétala. Agora, eu vou fazer... Deixa eu ajeitar aqui, gente. Calma aí. Agora, eu vou fazer... Deixa eu ver. 1, 2, 3, são 6. Eu vou fazer 3 pétalas completas, sem fixar mais em parte nenhuma, tá bom? Porque ela tem que ficar uma aqui do lado, uma em cima, outra do lado. E a última é a que eu vou fechar nesse daqui da frente, pra poder a florzinha ficar assim, tá? Quando finalizar, vocês vão visualizar bem direitinho. Então, vamos lá. Essa agora nós vamos fazer a flor, a pétala completa, tá? Sobe 5 correntinhas. Subi as 5, laça 2 vezes, vamos fazer os 3 pontos lá. Laça, tira 1, laça, tira 2, laça, tira mais 2. Segundo ponto. Opa.
Laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Terceiro ponto. Laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Fiquei com as 4 alcinhas na agulha. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho o meu fio de trás. Só um pouquinho aqui. Fiquei com as 4 alcinhas. Vou laçar, tirar tudo de uma vez. Agora, como eu não vou pregar essa pétala em canto nenhum, ela vai ficar livre, eu já vou contar daqui, já não precisa alongar. Já contem as 5 correntinhas e já fecha com ponto baixíssimo no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha com ponto baixíssimo no anel mágico. Vou repetir esse mesmo processo mais 2 vezes. Preciso fazer mais 2 pétalas livres ainda, tá? Igualzinha a essa. Deixa eu puxar aqui meu fio, gente. Vamos lá. Sobe 5 correntinhas. Laça 2 vezes. Entra no anel mágico, laça, tira uma alcinha. Laça, tira 2, laça, tira 2. Mais 2 laçadas. Entra no anel mágico, laça, tira uma. Laça, tira 2, laça, tira 2. Último ponto dessa pétala. Entra no anel mágico, laça, tira uma. Laça, tira 2, laça, tira 2. Fiquei com 4 alcinhas novamente. Laço, tiro tudo de uma vez. E já faço as 5 correntinhas. 4, 5. Fecho no ponto alto, duplo. No anel mágico, gente, desculpa. Deixa eu dar uma puxadinha aqui de novo. Fecho no anel mágico. Olha, tá vendo como ela tá ficando? Olha, eu já tenho 4 pétalas, tá? Ó, ela tá ficando dessa forma. Quando eu finalizar a última, eu vou fazer mais uma livre. E a última é a que eu vou pregar aqui, ó. Aí ela vai fazer esse movimento. Essa daqui vai ficar no meio. Essa vai ficar meio que de lateral. E a última vem pra cá, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a última pétala livre antes de fazer a 6ª pétala, que é a que a gente vai fixar novamente na head piece. Sobe 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laça 2 vezes, entra no anel mágico, laça, tira uma, laça, tira 2, laça, tira 2. Novamente, segundo ponto. Laça, tira uma, laça, tira 2, laça, tira 2. Último ponto. Gente, eu repito demais, né? Eu gosto de, quando eu tô aprendendo, fazendo assim, igual ao que vocês estão fazendo agora, né, com o tutorial, todo ponto que é repetitivo, eu fico falando em voz alta pra mim, como se fosse um mantra. Porque da segunda vez que eu vou fazer, eu já faço ele todinho sem ver mais o tutorial. Eu acabo decorando de tanto repetir. Faz agora as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha no anel mágico. Dessa forma aqui. Pronto, agora nós vamos pra nossa última pétala, tá bom? Deixa eu ver só se tem fio ainda aqui atrás. Tem sim. Não vou fechar, não vou acochar não. Pode deixar ele assim meio exageradinho esse buraco, tá bom? Porque nós ainda vamos colocar mais uma pétala. Se precisar, ó, faz isso aqui que eu tô fazendo, puxa o fio pra cá, tá? Ó, o meu fio tá aqui, eu tô segurando junto da pétala pra fazer esse movimento. Pra que a florzinha fique o mais acochadinha possível aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer essa última pétala igual essas daqui, onde nós vamos fazer a metade, vamos fixar na head piece pra depois concluir. Então vamos lá. Subo as 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer os 3 pontos altos duplos alongados. Acho que eu ficando calada, vocês já estão com a voz na cabeça de vocês, né? Laça, tira uma, laça, tira 2, laça, tira 2. Hoje vocês vão dormir com isso na cabeça. Laça 2 vezes. Laça, tira uma, laça, tira 2. Laça, tira mais 2. Fiquei com as 4. Vou passar tudo. Agora, nós não vamos fechar, tá? Lembra que essa daqui a gente vai precisar pregar lá na alcinha da head piece. Então, puxa novamente, dá uma alongadinha. Agora, ó, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui pra vocês verem como a gente vai fazer. Nós vamos caminhar aqui pra frente agora, tá? A segunda pétala a gente pregou pra trás, voltando. Na 6ª é pra frente, tá? Então, nós vamos aqui, ó, na alcinha seguinte e vamos procurar da mesma forma a quarta correntinha, né? 1, 2, 3, 4. Vou entrar aqui do mesmo jeitinho, tá, gente? Essa parte aqui é toda igual. Pronto, eu entrei aqui. Atenção pra você não entrar, como eu falei, ó, assim, tá? Sempre de trás pra frente, pra que essa flor fique virada pro lado direito. Ah, eu esqueci de um detalhe que eu tenho que falar. Quando vocês forem colocar aqui, nessa última, vocês precisam jogar esse fio pra frente da flor, tá bom? Senão vai complicar. Joga o fio pra frente, ó, tá bom? Tá aqui na frente da flor, tá? Aí eu viro a flor e pesco ela aqui, tá bom? O fio tem que estar aqui, ó, gente, na frente. Ele não pode ficar por trás da flor. Vou prender aqui com os dedos pra não escapar. Vou dar aquela coxadinha. Passa com tudo como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Passei. Agora, do mesmo jeito. Faz as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5.
E eu vou retornar, deixa eu virar assim, ó, tá? Fiz a metade. Agora eu vou retornar pra poder finalizar a flor. Como é que eu gosto de fazer aqui, ó? Nessa hora de fechar, eu viro a pétala, esqueço a base lá da Red Piece, viro a pétala pra mim. Eu coloco o meu dedo aqui, ó, nesse buraquinho que se forma, tá? Passo, ó, por essa pétala, ó. Passei daqui pra trás, tá? Ele tem que vir, ó. Tá vendo? Não pode pegar aqui, tá? Tem que passar aqui exatamente entre esse buraquinho, entre uma pétala e outra. Eu vou buscar o meu fio, o fio do novelo, pra fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Ó, lacei aqui pra trás e vou fazer o meu ponto baixíssimo. E agora sim, eu fixei a última pétala. O fio do novelo tá aqui, tá, gente? Ó, mais ou menos nessa distânciazinha aqui que tá o seu dedo, você vai e corta. Cortei, eu vou puxar, puxei pra frente e logo em seguida já puxo pra trás. Passo aqui no meio do buraquinho, né, no meio do anel mágico, que ainda tá bem largo, e jogo pra trás. Joguei pra trás, tá, ó. Vou procurar aqui o fio do início do anel mágico, que já tá bem pequenininho, porque a gente rodou aqui bastante, né, colocamos muitos pontos. Acoste o máximo que der, pra esse buraquinho da flor não ficar tão exagerado, tá bom? Mas também se ficar o buraquinho não tem problema, tá, gente? Só não é pra ele ficar tão grande, tão frouxinho, vamos dizer assim. E agora, com esse ponto do início do anel mágico e o que vocês cortaram agora, vocês vão fazer 2 nós. O primeiro não precisa acochar tanto para que ele não desestruture a pétala. Faz justinho, mas não acocha tanto, tá? O segundo é o que vocês realmente vão apertar. Apertei. Pronto. Agora eu vou virar aqui para vocês verem como ficou a minha flor. Aqui no final a gente ajeita tudo. Fiz a florzinha com as 6 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. A primeira florzinha foi essa aqui do meio, ó. Depois nós pregamos na alça de trás. Fizemos 3 pétalas completas. E pregamos a sexta na alça da frente, vamos dizer assim, né? Tá bom? Agora nós vamos fazer pra cá, ó. Nós vamos crescendo as flores nesse sentido. Não pra cá, pra frente. Nós vamos fazer o mesmo movimento novamente, com a diferença que, quando a gente for pregar a segunda pétala, a primeira pétala é igual, vou fazer com vocês, mas só adiantando. Quando a gente for pregar a segunda pétala, em vez dela ser pregada, vamos dizer assim, numa soltinha, ela já vai ser pregada exatamente aqui, ó, tá bom? Exatamente aqui. Então, vamos lá. Então, novamente, faço o meu anel mágico, deixa eu deixar assim pra vocês visualizarem melhor. Depois eu pego lá a base. Vou subir as 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou fazer lá os pontos alongados. Lacei 2 vezes, retorno no anel mágico. Laço, tiro 1. Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Deixo 2 alcinhas. Laço novamente, volto no anel mágico. Laço, tiro 1. Tem um mosquitinho aqui. Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Fiquei com 3 alcinhas. Vamos pro último ponto. Laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiquei com as 4 alcinhas, laço, tiro tudo de uma vez, dou uma alongada. Agora eu vou pegar lá a minha base. Lembrando que nós vamos entrar, ó, nós terminamos aqui, né? Nós vamos então caminhar pra cá, tá bom? Vamos lá, procurem aí a 4ª correntinha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vou entrar aqui da frente pra trás, nas 2 alcinhas. Vou pegar a minha pétala, deixa eu puxar assim, vou pegar a minha pétala, vou colocar de trás pra frente, dou uma coxada nesse ponto, nessa alça que foi alongada, passo pelas correntinhas da base e já subo mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no anel mágico e fecho com ponto baixíssimo. Fechei, deixa eu ajeitar aqui. Agora, novamente, vamos fazer a nossa segunda pétala. 1, 2, 3, 4, 5. 2 laçadas, entra no anel mágico. Vamos fazer o primeiro ponto. Lembra de deixar a última alcinha, não conclui ele todo. Vamos para o segundo ponto. E agora o terceiro ponto. Ficou com as 4 alcinhas? Laça, tira tudo de uma vez, alonga o fio. Agora nós vamos fazer a junção dessas pétalas, tá? Exatamente aqui, olha, eu vou virar aqui, ó. Exatamente aqui, nessa alcinha, ó, vocês estão vendo? A minha tá dupla, obviamente, né? Vocês sabem que eu tô usando 2 cabos. Foi onde fez a junção. Então, vocês vão entrar aqui, ó. Fica bem visível, inclusive, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui. E vão sair aqui do outro lado, ó. Tá bom? Entrei aqui nesse buraquinho, nessa junção. Vocês vão posicionar a pétala desta forma. Pega de trás pra frente. Ajusta aqui o fio pra não ficar tão largo. Passa por esse buraquinho. E já sobe as 5 correntinhas. 1, 2, 3,
4 e 5. Gente, desculpa se de vez em quando eu estiver saindo um pouco do foco da câmera, tá? Eu ainda tô me acostumando aqui com esse universo de gravação, mas vai dar certo. Fiz as 5, retorno. E fechei com ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, a terceira pétala vai funcionar da mesma forma. A terceira, desculpa, gente, meu celular que deu uma travada aqui. A terceira pétala vai funcionar da mesma forma da segunda. Nós vamos fazer a metade dela, ela não vai ficar mais livre, tá? Como essa primeira aqui. Nós vamos fazer e vamos fixar ela aqui. Então, façam só metade, da mesma forma que foi essas duas que nós trabalhamos agora. Subiu 5, dá 2 laçadas, volta no anel mágico, faz o primeiro ponto alto alongado, deixa incompleto, retorna, faz o segundo, retorna, faz o terceiro. Ficou com as 4 alcinhas, laça, tira tudo de uma vez. Agora vocês vão fazer igual, tá? Ó, vou mostrar aqui exatamente onde vocês vão introduzir a agulha. Aqui nós subimos as 5 correntinhas. Aqui nós descemos as 5 correntinhas e aqui nós temos os três pontos incompletos, né, ó. Tá vendo que aqui no meio forma exatamente uma emenda? Bem no meinho, ó. Esse aqui, ó. Ele vai bem no limite do ponto do meio, ó. Então, vocês vão entrar aqui, tá? Nas 2 alcinhas, bem no meinho da pétala, tá? E vão fazer a mesma coisa do anterior, ó. Introduz de trás pra frente, ajusta o fio, passa tudo e já faz as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volta no ponto. E fecha, tá bom? Deixei aqui fixo. Vocês não precisam fazer essas flores muito acochadas, tá bom? Podem deixar elas, os pontos aqui mais suaves, porque quando... Deixa eu até puxar aqui um pouquinho. Na medida que a gente vai fazendo as flores, vocês vão notar isso mais no final. Vocês vão perceber que essa base, ela tende a dar uma acochadinha, justamente por conta dessas emendas aqui, ó, tá? Ela fica mais rígida, vamos dizer assim, não fica maleável como a parte da base. Então, não tentem deixar essa emenda aqui muito acochadona, tá bom? Pode deixar ela mais maleávelzinha, pra que não fique, a base dessa parte da testa não fique tão acochada. Caso fique, lá pra frente eu vou dar uma diquinha pra vocês de como vocês vão fazer pra lacear um pouquinho essas flores, tá bom? Pra não dar problema, mas uma coisa de cada vez. Vamos terminar primeiro essa parte. Pronto, agora, já que nós fixamos a terceira pétala, né? As outras duas nós vamos deixar livre, tá bom? Ó, nós fixamos como se fosse essa aqui, né? Ó, que essa daqui vai ser no final, quando eu der toda a volta que eu vou prender ela, tá bom? Pra finalizar como se fosse uma coroa, né? Vamos dizer assim. Então, agora nós vamos fazer essas duas, ó, tá bom? Essas duas nós vamos fazer completas, porque sempre essa daqui vai ser fixada quando eu fizer a flor da frente. É sempre assim o movimento. Então, vamos fazer aqui mais duas. Cheguei nessa parte da metade, eu vou completar, tá? Já subo as 5 correntinhas. 3, 4, 5. Volto no anel mágico, já fecho com ponto baixíssimo, já subo novamente as 5. 3, 4, 5. Se você estiver trabalhando com fio charme ou duplo, tenham bastante paciência, tá? Porque ele tende, principalmente nessas horas que a gente tá com muitos pontos, ele tende a querer passar um ponto na frente do outro. Então, tenham paciência que fazendo com calma vai dando certo. 2, 3, 4, 5. Vou fechar a minha 5ª pétala. E agora nós vamos pra última, tá? Eu já tenho 5, tá faltando a 6ª... Oh, desculpa, gente, olha, olhando lá, tô olhando lá na frente. Falta a 6ª pétala. Essa a gente faz só a metade, tá? Sobe 5, 3, 4, 5. Vou fazer os pontos alongados, normalmente, até... o último ponto, alongado. Laço, tiro 2. Fiquei com as 4 alcinhas, laço, tiro tudo de uma vez, dou aquela puxadinha. Olha aqui como é que eu viro, ó, tá? Lembra de jogar o fio pra frente da flor, joga lá pra frente, tá? Dessa forma aqui. Vamos pra alcinha da frente, alcinha seguinte, conta 1, 2, 3, na 4ª correntinha.
entra pegando as duas alças da corrente, coloca a ponta da pétala, ajusta o fio, pode deixar, essa parte aqui que eu digo, que vocês podem deixar mais soltinha, tá? Não muito, né, pelo amor de Deus, senão vai ficar muito frouxo. Sobe 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Viro a Red Piece como se fosse de frente pra mim, deixa eu ajustar aqui. Virei aqui, o fio tá aqui, tá, ó. Às vezes eu gosto de botar a mão aqui. Peraí que o fio do anel mágico tá querendo entrar aqui. Pronto, o fio do anel mágico tá aqui pra trás. E eu tenho que introduzir aqui e sair aqui atrás. Por isso que eu gosto de segurar assim, ó, com o dedo anelar. Introduzo, passo por trás, laço, puxo aqui um pouquinho pra frente e já faço o meu ponto baixíssimo. Fiz isso, dou uma alongada aqui, ó, já corto. Puxo o fio pra cima e logo em seguida introduzo ele aqui no anel, ó, e busco e jogo lá pra trás. Dessa forma. Tá aqui o fio do anel do início das pétalas, né, e tá aqui o do final. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nela. Puxo aqui um pouquinho pra dar uma fechadinha. Ficarem mais ou menos todas do mesmo tamanho, né? E vou dar 2 nozinhos. O primeiro mais suave, o segundo pode acochar. Deixa pra arrematar isso aqui tudo no final, tá? Porque se vocês ficarem parando pra arrematar direto, pra cada florzinha, vocês perdem muito tempo. Deixa pra arrematar no final, que vocês fazem tudo de uma vez só. E de quebra ainda vem, se for o primeiro trabalho de vocês, né? Obviamente, tem aí que dar aquela anotada no peso, né? Prontinho, ficou dessa forma. Olha, gente, como fica, tá? Fica exatamente assim. Essas duas pétalas ficam com um desenho meio entrelaçados, uma na outra, tá bom? E agora, exatamente essa forma que nós fizemos, nós vamos repetir mais 2 vezes, pra ter um total aqui de mais 4 flores, da mesma forma, tá bom? Prontinho. Então, eu vou fazer aqui as minhas. Você pode retornar, se ficar com dúvida, retorna exatamente no início dessa segunda pétala, que é o que nós vamos repetir exatamente mais 2 vezes, tá bom? Porque nós vamos fazer o início dessa pétala aqui, prega nessa correntinha, depois faz metade da segunda pétala, vai pregar aqui no buraquinho, ó, bem aqui, faz metade da terceira pétala, perdão, vai pregar nessa emendazinha aqui. A quarta pétala e a quinta pétala faz livre, faz ela completinha. E a última pétala vai ser a que vocês vão fixar na seguinte, tá bom? E aí repete esse processo mais uma vez. Nós precisamos ter aqui 4 flores frontais para poder dar início à parte da franja, tá bom? Eu vou fazer as minhas 2 aqui e quando eu terminar eu volto com vocês. Prontinho, gente, finalizei aqui as minhas 4 florzinhas frontais, tá bom? Ficou exatamente assim o desenho. Coloquem na cabeça de vocês, vocês vão verificar aqui a altura, se tá, né, um pouquinho, tem que estar acima da sobrancelha, tá bom? Vocês vão começar a perceber que o trabalho, ele dá uma leve acochadinha, tá bom? Nesse momento, vocês já podem ir fazendo, assim, um trabalho de ajudar a lacear para ele dando uma circunferência aqui mais confortável, tá? Para ficar o mais parecido possível com a base original. Eu já tomei aqui a liberdade de fazer a quinta flor já com a franja. Por quê? Porque eu quero passar uma dica aqui super importante em relação aos comprimentos, de acordo com o cabelo, né? O cabelo da cliente, ou se você vai fazer pra você. Então, eu quero deixar de dica aqui, de bônus, né? Só isso aí já vale uma curtida, se você não deu até agora, a hora de curtir é agora, tá bom? Então, eu vou deixar, eu fiz essas, mas não se preocupem, porque tem ainda bastante flor pra gente fazer, e as demais nós vamos fazer juntas, pelo menos mais umas 2 flores, né, completinhas aqui juntas. Mas eu fiz a primeira pra vocês entenderem a dica que eu quero dar em relação ao comprimento. A primeira Red Piece que eu fiz, a minha cliente, ela tinha um cabelo, eu vou deixar aqui, eu acho que desse lado ou desse lado, acho que desse lado aqui, tá? Eu vou colocar uma imagem de apoio, e essa imagem vai ter vários comprimentos de cabelo. E através dela vocês vão conseguir se embasar, tá bom? Pra entender o que eu tô falando. A minha cliente, ela da primeira Red Piece que eu fiz, aquela marronzinha lá que eu postei no Instagram e no TikTok, ela tinha um cabelo no comprimento 4. Então, por esse motivo, eu fiz com as 4 florzinhas. Eu vou dar aqui em vocês... Gente, o espaço que eu tenho aqui pra gravar é pequeno, tá? Infelizmente. Então, eu vou medir daqui da base da minha flor, de onde a franjinha tá, até a ponta. E vou dar essa medida final pra vocês aqui, tá bom? Só pra vocês terem uma noção antes mesmo de produzirem a primeira florzinha com franja. Então, daqui pra cá, eu vou puxar aqui, vai sair um pouquinho do vídeo, mas eu tô segurando, tá? Ó, ela deu entre 44 pra 45 centímetros, tá bom? De comprimento, toda essa extensão aqui. Essas florzinhas, elas são separadas, cada flor é separada por 20 correntinhas. E a gente começa esse trabalho aqui de trás pra frente. Então, eu começo dessa flor e vou fazendo essa estrutura aqui, até chegar aqui e fazer um novo anel mágico a partir das correntinhas e já aplicar, da mesma forma daqui, tá? A diferença é que a gente começa das franjas, a partir de agora. Então...
Quando chega aqui na última florzinha, da última flor pra cá, ainda tem mais 20 correntinhas. Então, o que eu quero dizer pra vocês com isso? Com essa imagem, que eu tô colocando aqui novamente, aqui na lateral, vocês vão se embasar qual o comprimento adequado em relação às franjas, seja pra você, seja pra quem você vai estar presenteando, ou seja pra sua cliente, tá bom? Então, o que eu sugiro? O mínimo que eu acho, que é uma opinião pessoal, tá? Mas o mínimo que eu acho adequado pra que ela não perca, assim, o visual estético dela em relação às franjas, são 2 florzinhas, tá? Então, seria você começar daqui, se você tem, enfim, a pessoa que vai estar utilizando essa headpiece, tem aí o comprimento 2, né, que é o comprimento de cabelo que tá encostando ou rente ao ombro, mais ou menos. O ideal seria ela começar com a florzinha, faz as 20 correntinhas, faz a segunda, faz as 20 correntinhas e aplica. Eu vou fazer, no meu vídeo, aqui com vocês, eu vou fazer o comprimento das 4 flores. Se vocês forem fazer com 2 flores, vocês vão fazer 2, vão fazer as 20 correntinhas, por exemplo aqui, né? Fiz as 2, fiz as 20 correntinhas e vão aguardar eu terminar essas outras 2 aqui pra poder iniciar a parte da flor. Apenas isso, tá bom? Isso seria se você tem aí o cabelo mais ou menos no comprimento 2 dessa imagem. Se você tem o cabelo mais ou menos na altura do comprimento 3, que seria aí mais ou menos na base da axila, o ideal seria 3 florzinhas. Então, você iria fazer as 3, faria as 20 correntinhas, não faz a quarta, espera eu terminar essa última aqui, ó, e aí sim você faria aqui, tá bom? Ia ficar assim, 3 florzinhas. Se você tem o comprimento do cabelo entre o 4 e 5, faz 4. E se já tiver do 5 pro 6, que já é aquele cabelo bem compridão, faz pelo menos 5 correntinhas, tá? O ideal é que as florzinhas não passem do comprimento do seu cabelo, que ela fique um pouquinho menor, porque eu acho que se passar, eu acho que fica um pouco estranho, tá bom? Mas isso, de novo, é uma opinião pessoal, tá? Se você achar que fica melhor pra você, que passe, aí vai do seu critério. Se for pra você mesmo, você pode fazer, medir, ver como que vai ficar, né? E você vai ajustando de acordo com o seu gosto, tá bom? Então era essa dica que eu queria deixar pra vocês. Se você não deu uma curtida ainda, deixa aí o seu like, porque eu acho que essa dicasinha aqui vale o like, tá? Se você não deu até agora. Então vamos lá. Então, mais uma vez, eu vou deixar minha headpiece aqui de lado para que vocês consigam visualizar melhor. E nós vamos começar pelas franjinhas, tá bom? Iniciando a primeira florzinha. Aqui não precisa deixar um tamanho tão grande, tá? Só o suficiente para facilitar na hora lá de arrematar. Vocês vão iniciar com um anel mágico normal. E agora nós vamos fazer uma flor estilo trevo, um trevinho de 3 flores, de 3 folhas, né? De 3 pétalas, bem simples, tá? Sobe 3 correntinhas. Laça, nós vamos fazer nesse anel mágico 2 pontos altos, completos, tá? Pode finalizar aqui, não deixa ele completo, não. Fez os 2 pontos altos, sobe mais 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo no anel mágico. Fiz a minha primeira pétala. Vou fazer mais 2 iguais a essa, tá? Subo mais 3 correntinhas, volto no anel mágico, faço 2 pontos altos. Subo novamente 3, fecho com ponto baixíssimo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio pra dar uma coxada nesse anel. Pronto. Opa, ia puxando o fio errado. Pera aí, gente. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Última pétala dessa flor. Subo as 3 correntinhas, laço o fio, volto no anel, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz o meu primeiro ponto alto. Volto novamente, faço mais um ponto alto. Por último, subo 3 correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Antes de acochar, ficou assim, tá, gente? Antes de eu fechar aqui o máximo que der e fechar aqui esse anel, nós vamos dar uma pequena alongada. Ó, dei uma pequena puxadinha, tá? Vamos virar a pétala ao contrário. E vocês vão justamente introduzir aqui de trás pra frente, ó, de trás pra frente, e vão puxar essa alcinha aqui, essa laçada que nós alongamos, tá bom? Puxa pra cá pra trás, ó. Puxei, tá bom? Eu só puxei, não fiz nada até agora. Vou dar uma acochadinha aqui. E com o fio do novelo, deixa eu jogar ele aqui pra cima, ó. Aliás, deixa eu passar por aqui, por debaixo da agulha pra facilitar. Eu vou fazer já uma correntinha. Fiz uma correntinha, tá? Agora eu vou puxar mais aqui, pra fechar aqui, ó. Ficou fechadinho, ele fica um previnho, essa pétala de cima, que foi a que a gente puxou, pelo fato da gente acochar, ela dá uma entradinha, é normal, tá? Ela fica assim, ó, tá bom? Vai ficar desse jeitinho aqui. No final, vocês arrematem, deixa isso pro final. Eu fechei com uma correntinha, tá bom? Agora, eu vou subir mais 19 correntinhas, pra ter um total de 20 correntes. Então, vou subir aqui as minhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 com a primeira que eu fiz e com um total de 20. Não se preocupem. O meu tá entortando, tá virando. Não se preocupem, tá bom, gente? Essa parte aqui da franja é bem tranquila, que no final ela acaba ficando todas assim. Conforme a gente vai trabalhando dessa forma, puxando essa laçada. Não se preocupem. Fiz as 20 correntinhas no total, né? A primeira lá pra travar a laçada, mais 19.
eu vou travar aqui, ó, na 20ª, vou segurar essa correntinha aqui, porque eu vou precisar entrar nela depois. Então, eu travei aqui, e a partir da 20ª, eu vou subir mais 4 correntinhas. Segura a última, tá? 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 correntinhas, eu vou retornar na 20ª. Ou se você não tiver prendido o suficiente, você vai voltar na 5ª, tá bom? Vai voltar 5 correntinhas. Mas como eu prendi, eu sei que essa é a 20ª, tá certo? Você fez 4, fecha aqui com ponto baixíssimo. E você fez um novo anel mágico, tá bom? Esse aqui é o novo anel mágico que nós vamos trabalhar a segunda florzinha. Sobe 3 correntinhas. Laça, entra, ó, não entra aqui, tá? Entra no meio do anel. Faço um ponto alto, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Faço novamente, ainda desse lado, tá? Não vem pra cá, ainda desse lado aqui, ó. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Puxar aqui meu fio. Fiz os 2 pontos altos, vou subir as 3 correntes. E fechar com um ponto baixíssimo. Tô fazendo a mesma coisa que nós fizemos na florzinha anterior. Fiz a primeira pétala. Agora, pra fazer a segunda pétala, nós vamos subir novamente, só que vocês tentem colocar esse fio, dar uma prendidazinha nele aqui, ó, pra que vocês continuem trabalhando do lado de cá, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu segurei aqui, tá? Ó, com o meu dedo com o anelar aqui, ó. Tá? Com o anelar e o polegar, eu segurei aqui o fio por trás da pétala, vou subir novamente as 3 correntinhas, laço, entro no anel mágico, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz o primeiro ponto alto da segunda pétala. Novamente, mesmo processo. Fiz o segundo ponto alto, subo as 3 correntinhas, volto no anel mágico e fecho com ponto baixíssimo. Fiz a minha segunda pétala. Tá aqui, ó, segunda pétala. E agora eu vou fazer a terceira. Já deu pra vocês entenderem, acredito eu, né? 3 correntinhas, faz 2 pontos altos, mais 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Fechei a terceira pétala novamente. A mesma coisa, dou uma alongada no fio. Ele vai ficar assim, tá, ó? Assim, dessa forma. Então, eu alonguei o fio. Deixa eu puxar aqui, peraí, que tá enroscando aqui. Eu vou entrar aqui. Vou puxar esse fio. Se vocês alongarem demais, dá uma puxadinha pra não ficar tanto fio, pra vocês não terem dificuldade. Puxei pra cá pra trás, ó, tá? Puxei pra cá pra trás, deixa eu jogar assim pra cima, jogo meu fio pra cima, ó, pra dar, a partir dele eu continuar. Fiz uma, como se fosse um ponto baixo, tá? Uma correntinha pra travar aqui, tá? Travei, e agora mais 19 novamente pra totalizar mais 20 correntinhas. Vou fazer aqui e vocês façam suas 19 correntinhas aí. Fiz as 19, totalizando 20 correntinhas, vou agora pra minha terceira florzinha. Se você vai parar com 2 flores, você vai avançar o vídeo um pouquinho até chegar à parte em que eu já vou fazer o anel mágico pra iniciar com a flor maior, com a flor que já vai aplicar aqui na Red Piece, tá bom? Se não, continua fazendo a mesma forma. Vai fazer essa florzinha novamente, fecha, sobe mais 20 correntinhas, sobe mais 19, né? Você trava e depois mais 19 pra totalizar 20. Depois mais uma vez. Eu já fiz 2 flores, eu preciso de mais 2 para ter o comprimento que eu preciso das 4 flores, tá bom? Então, eu vou fazer aqui rapidinho mais 2 flores e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui as minhas 4 florzinhas, 1, 2, 3, 4, separadas por 20 correntinhas cada. Agora, eu vou subir as últimas 20 correntes para começar a flor da aplicação, tá bom? A flor maior. Então, independente de onde você parou, se foi com 5, 6, 2, 3, agora nós vamos fazer juntas, tá bom? A partir de agora. Da última flor que você achou necessária de fazer, você vai fazer o mesmo fechamento, busca esse fio, joga pra cá pra trás. Deixa eu pegar aqui as 2 alcinhas. Eu faço assim, ó, depois que eu puxo aqui, eu giro ele pra frente, ó, só assim. Aí eu pego o fio do novelo e coloco pra cima, pra não me atrapalhar aqui. Fiz a primeira correntinha, vou subir mais 19, da mesma forma. Gente, independente de quantas flores você achou necessária pra fazer a sua Red Piece, da última flor de onde você parou, seja com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, da última flor que você parou, você vai subir mais as 20 correntinhas normalmente pra poder de fato aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Já fiz uma correntinha aqui, vou fazer mais 19.
18, 19. Totalizei as 20 correntinhas, tá bom? Agora, nós vamos iniciar a aplicação, aliás, a produção da flor, né, para poder aplicar da mesma forma que as outras foram aplicadas. Qual é a diferença? Como aqui a gente já tá partindo de um trabalho, a gente não vai ter como fazer aquele anel mágico lá do zero, tá bom? Então, aqui, diferente desse anel mágico aqui que nós subimos, a partir do 20º ponto, nós subimos mais 4 correntinhas e fechamos no 20º ponto, né, de onde a gente travou. Aqui nós não vamos subir 4, nós vamos subir 5, tá bom? Uma a mais, porque a gente precisa de um pouquinho mais de espaço, porque vai ter muita pétala para colocar nesse anel mágico, tá bom? Então, travem aqui a última correntinha de vocês, ó, tá bom? Antes da laçada, né? E subam mais 5 correntinhas. Subiu as 5 correntinhas, volta no ponto onde vocês travaram, ou conta as 5 correntinhas que vocês subiram e vocês vão introduzir na sexta, tá bom? Tanto faz, façam o que vocês acharem melhor. E faz um ponto baixíssimo. Pronto, fazendo dessa forma, um anel mágico da mesma forma, tá? Um pouquinho mais largo que o outro. Agora, a partir daqui, gente, o processo da flor é exatamente o mesmo das que a gente estava fazendo antes, tá bom? A diferença foi só esse iniciozinho aqui da franja. Mas mesmo assim, eu vou fazer essa aqui toda com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos subir as 5 correntes. Vamos fazer agora os nossos 3 pontos altos duplos alongados incompletos, né? Deixando a última laçada. Então, lacei 2 vezes, volto aqui no anel mágico que se formou, laço, tiro uma, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiquei com 2 laçadas. Laço mais 2, volto, tudo, ó, com a alça, ela ainda tá pro lado de cá, tá? Eu não vim pra essa parte aqui, ó, nessa primeira pétala, só na segunda é que eu vou dar uma viradinha. Então, vamos lá, segundo ponto alto duplo alongado. Fiquei com 3 laçadas, laço novamente, tiro uma, tiro 2, depois tiro 2, fiquei com 4 laçadinhas. Vou laçar e tirar tudo, dou uma alongada, ficou assim. Vou pegar aqui a minha red piece, lembrando sempre que vocês nunca vão aplicar pra cá, pra direita, o movimento é sempre pra esquerda, tá? Aqui, vocês vão estar pregando essa agora, a primeira de vocês. Eu fiz a primeira só para explicar a questão lá do comprimento, mas funciona da mesma forma. Se essa não tivesse aqui, vocês iam pregar aqui, fazer o mesmo processo das outras flores, tá bom? Ó, é a mesma coisa, só muda que ela já tá com a franjinha e por esse motivo, por conta do ponto do anel mágico dela ter sido feito a partir de 5 correntes, essas daqui vão ficar um pouquinho maior o buraquinho, mas não tem problema, tá bom? As 4 frontais são essas aqui. Então, vamos lá. Vou posicionar a minha red piece dessa forma. Vou procurar, ó, ela finalizou aqui, né, a última pétala, então eu caminho pra alcinha posterior. Conto as 4, 1, 2, 3, 4 correntinhas, entro na 4ª. Vou introduzir de trás pra frente a pétala. Puxei, lembra que não precisa deixar tão acochado assim, para que ela não fique tão acochada no final. Subo mais 5. Subi 1, 2, 3, 4, 5. Retorno no anel mágico e fecho com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo? Sobe as 5 correntinhas novamente. 4, 5. Agora, nós não vamos prender mais aqui, deixando o fio a franja, né? A correntinha lá da franja desse lado. Joga já essa franja pro lado de cá pra gente dar continuidade aqui, tá bom? Sem ela tá mais no meio aqui atrapalhando. Então, subiu as 5 correntinhas pra dar início à segunda pétala, laça lá 2 vezes, joga a franjinha pro lado de cá, pro seu lado direito, e vamos continuar normalmente, do mesmo jeito que as outras flores foram feitas. Laça, tira 1, laça, tira 2, laça, tira 2. Novamente, segundo ponto, laça, tira 1, laça, tira 2, laça, tira 2. E o terceiro ponto, laça, tira 1, laça, tira 2, laça, tira 2. Fiquei com as 4, laça, puxa um pouquinho. Olha, Senhor, e esse fio laranja do nada? Vamos lá. Agora, como vocês não tem mais aqui aquela... como as outras aqui, né, o fiozinho lá pra tá puxando, sempre que vocês fizerem essa primeira parte da pétala, antes de finalizar aqui a descidinha,
com a mão mesmo, vocês vão tá puxando assim, ó. Dessa forma, para que as pétalas fiquem juntinhas, tá bom? Porque não tem mais como a gente tá, não tem fio para tá puxando aqui, tá bom? Então, por esse motivo, sempre que vocês fizerem essa parte, vocês vão dar uma puxadinha assim para que elas fiquem bem juntas e que deixe o espaço aqui pra gente trabalhar as outras. Pronto, então alonguei aqui, vou fazer a união. Entra aqui nesse buraquinho, ó. Pega de trás pra frente, não acocha muito isso aqui. Já sobe mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Retorna no anel mágico e fecha com ponto baixíssimo. Essa foi a união da primeira pétala, né? Que no caso é a primeira união, que é a da segunda pétala, tá bom? Agora nós vamos fazer a segunda união, que é a da terceira pétala, né? 1, 2, 3. Nós vamos fazer essa pétala aqui. Da mesma forma da anterior. Opa, fiz alguma coisa deu errado aqui, deixa eu voltar. Na dúvida, a gente desfaz e refaz. Melhor do que depois perceber que ficou alguma coisa mal feita. Agora deu certo. Quatro alcinhas, laça. Eita, puxei até demais, mas enfim. Mesma coisa, eu vou puxar aqui novamente pra dar espaço, porque ainda falta mais 3 pétalas, né? Pra colocar aqui ainda, ó. Do mesmo jeito da anterior. Tem aqui as 5 da subida, as 5 da descida e os 3 pontos incompletos. Você vem nesse aqui do meio, ó. Nesse aqui do meio. Pega o fio. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pega aqui de trás pra frente. Puxa tudo e já faz as 5 correntinhas. Tá? Ficou assim. Agora nós vamos fazer os 2 pontos, as 2 pétalas livres, ou seja, completa, né? Faz as 5 correntinhas, faz os 3 pontinhos, lembra de acochar, de dar a puxadinha, fecha com as 5 correntinhas e o ponto baixíssimo. Vamos fazer essas 2 aqui agora, ó, completas, tá bom? Sempre que vocês acharem necessário, pode dar aquela puxadinha, tá? Deixa eu me organizar aqui. Pronto, vamos lá. Opa, ia fazendo coisa errada aqui. Não tinha prendido ainda. Quatro. 5.
Prontinho, finalizei minhas duas pétalas livres, que são a quarta e a quinta pétala, né? Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos fazer a última pétala, que é aquela que também é incompleta, porque ela tem que ser fixada aqui, ó, tá bom? Na alcinha seguinte. Então, deixa eu dar mais uma puxadinha aqui. Por mais que seja um pouquinho trabalhoso, mas é melhor fazer assim, com 5 correntinhas apenas, esse anel mágico, porque senão ele fica muito grande, tá bom? Fica muito frouxinho. 2, 3, 4, 5. Faz devagarzinho que dá certo. Tira 2, tira 2. Gente, se o vídeo em algum momento não ficar tão bem focado, me perdoem, tá? Esse é o primeiro tutorial que eu gravo, como eu já tinha falado no início. Eu ainda tô pegando o jeito. E a câmera do meu celular não é a das melhores, mas vamos melhorar, tá? Tenha um pouquinho de paciência, que na medida que as coisas forem fluindo, a gente vai melhorando. Tudo é um processo, né? Então, vamos lá. Fechei aqui, né, ó. Já as 4. Dou aquela puxadinha. Novamente, deixa eu ver aqui, eu posiciono assim. Vou procurar aqui a quarta corrente. 1, 2, 3, entro na quarta. Jogo o fio pra frente da flor. Busco esse aqui de trás pra frente. Deixa eu dar uma leve puxadinha aqui, não precisa apertar muito. Peraí que saiu. Mesma coisa, gente, aqui não tem mais erro, tá, ó. Já vou subir as 5 correntinhas. Subi as 5, agora eu vou fechar. Tá assim. E eu preciso fechar aqui. Então, o que que eu faço? Eu viro a red piece pra mim. Aqui é um malabarismo, mas dá certo. Seguro desta forma, viro aqui a florzinha, ó. Eu preciso introduzir aqui e sair exatamente aqui onde tá o meu dedo mindinho. Então, eu introduzo aqui e saio aqui, tá bom? Vou puxar aqui o fio para ele ficar bem acochadinho, não pode ficar muito frouxo, senão esse ponto baixíssimo vai ficar muito frouxo. Puxo aqui, deixo ele acochado mesmo, tá? É pra dar trabalho, esse finalzinho, o que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Peraí, gente. Me embananei aqui de algum jeito. Pronto. Fiz o ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha aqui, não precisa deixar muita coisa. Cortei o fio, puxo pra cima e depois jogo pra baixo. Jogo esse fio pra baixo. Agora, gente, lembrando que você não tem mais aqui o fio inicial, né? Como as outras aqui, ó. Como as outras aqui, né? Porque a gente já começou já veio daqui. Então, nessa hora, a hora que os humilhados serão exaltados. Nessa hora, quem tá trabalhando com 2 cabos, tem vantagem porque faz igual, não faz muita diferença aqui, tá? Ó, a pessoa vai introduzir aqui entre alguns pontos, puxa somente um dos cabinhos, isso se você tá trabalhando com 2 cabos, né? Puxa um dos cabinhos, fazer logo aqui igual do jeito que eu faço. E aqui você vai fazer da mesma forma, ó. Deu o primeiro nó sem apertar assim demais, né? E o segundo aperta. Maravilha, show de bola, pipoca. Perfeito, tá bom? Mas se você estiver trabalhando com um cabo apenas, você tem 2 opções. Ou você vai partir, por exemplo, fio amigurumi, ele tem 4 cabinhos. Ou você vai desmembrar esse fio aqui, 2 para um lado, 2 para o outro, e faz exatamente isso que eu fiz. Ou você vai já arrematando ele, tá? Com a agulhinha de tapeceiro, tá bom? Pra poder fechar, né? E dar o nozinho, tá bom? Então, tem essa opção aí de ajuda pra vocês, caso vocês estejam trabalhando com um cabo só. Se estiver trabalhando com fio Anne ou com fio Charme, faz exatamente assim que dá certo. No final, a gente arremata tudo, tá bom? Então, ficou desta forma. Deixa eu puxar aqui. Ficou dessa forma a aplicação, tá bom? Eu já tinha feito 2.
vocês fizeram uma, vocês vão dar volta por toda a headpiece, né? E quando eu tiver na última florzinha, eu vou fazer a última flor inteira com vocês. Por quê? Como a última flor nós precisamos pregar esse lado aqui, então como ela vai ser feita? O início e a primeira e a segunda pétala, a terceira e a quarta pétala é feita exatamente da mesma forma que as anteriores, né? A primeira vai ser fixada aqui, a segunda nessa emenda, a terceira pétala com pétala e a quarta vai ser livre. Mas a quinta não vai ser mais livre, porque quando ela vier aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, né? Vamos supor que essa fosse a última flor que eu fosse emendar. A quinta, que é essa pétala aqui, ó, ela já vai ter que ser grudadinha aqui. E a sexta finalizada aqui, para poder finalizar a coroa, vamos dizer assim, né? Fechar o trabalho, tá bom? Então, vocês vão voltar aí o vídeo, se tiver ficado com alguma dúvida, é normal que vocês precisem voltar, porque eu só fiz uma com vocês aqui com a franja. Façam aí o comprimento de flores que vocês acharem necessário. Façam caminho. Quando chegar que só tiver faltando uma, aí é o momento que eu já vou estar aqui no ponto esperando vocês pra gente finalizar, tá certo? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal, então conforme combinado, cheguei aqui, caminhei fazendo todas as minhas franjinhas, igual ao que eu ensinei atrás. Deixei apenas a última flor faltando pra estar pregando com vocês. Vocês já vão ver, vocês já vão ter percebido aí que o final ele vai ficar diferente, não vai ter a mesma estrutura das demais, mas vai dar certo. Nós fizemos, só recapitulando, né? Nós fizemos 4 flores frontais sem nenhuma franja. E a partir da quinta flor, nós iniciamos fazendo as franjinhas aí no comprimento que foi orientado e que cada uma fez aí conforme necessário, né? Fora as 4 que não tem franja, nós fizemos 1, 2, 3, 4 e vamos fazer a quinta e última. Então, essa headpiece, no total, você precisa ter 9 flores para fechar toda a circunferência da base da headpiece, tá bom? Então, nós vamos fazer a última agora juntos. Eu já adiantei aqui toda a parte que é repetitiva, de fazer as flores, fiz as 4 flores que eu precisava, subi as 20 correntinhas, tá bom? Caso vocês não tenham feito ainda essa parte da última flor, pausa aqui o vídeo, faz essa etapa na quantidade de flor que você já via fazendo aí da sua, tá bom? Depois que você fizer subir as 20 últimas correntinhas, né, pra gente dar início na primeira pétala, aí vocês destravam aqui o vídeo e a gente dá continuidade juntos, tá bom? Então, pra quem já chegou nessa parte, vamos lá. Lembrando aqui que eu parei na 20ª corrente, após a última florzinha, e nós vamos fazer agora a primeira pétala da última flor. O iniciozinho, né, sempre é da mesma forma. Trava aqui na última correntinha que foi feita, que foi a 20ª, sobe mais 5 correntes, que nós vamos fazer um anel mágico. 3, 4 e 5. Eu vou retornar aqui onde eu coloquei o dedo aqui para travar, na 20ª corrente, e vou fazer um ponto baixíssimo, formando um anel mágico. Vou subir 5 correntes. Laço 2 vezes e vamos fazer os pontos altos duplos alongados, lembrando de sempre deixar a última laçada na agulha. Tiro 1, tiro 2, tiro 2. Deixei uma laçada. Vamos para o segundo ponto. Tiro 1, tiro 2, tiro 2. Vamos para o terceiro ponto. Tiro 1, tiro 2, tiro 2, fiquei com 4 alcinhas. Vou laçar, tirar tudo de uma vez e dou uma puxadinha, porque nós vamos fixar. Atenção nessa parte, tá? Vou posicionar da mesma forma de sempre, sempre com as florzinhas pra lá, o lado direito virado pra mim. A diferença nessa última flor é que nós não temos mais esse espaço aqui no meio do elo pra tá colocando a nossa primeira pétala, né? Então, por esse motivo, na última flor, nós vamos entrar exatamente no meio da emenda que se formou aqui, do último espacinho que nós temos entre um elo e outro. Fica bem visível, ó. Tá bom? Vamos entrar aqui no meio, da mesma forma, posiciono a pétala de trás pra frente, puxo aqui de uma vez, subo as 5 correntinhas e retorno no anel mágico pra fechar com ponto baixíssimo. Vou subir, ó, pega a franjinha que tá lá atrás, né? Eu seguro aqui com o meu dedo anelar e o polegar pra não ficar me atrapalhando. Vou subir mais 5 correntinhas pra iniciar a segunda pétala.
laço 2 vezes, volto no anel. Laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Novamente. Gente, se começar a fazer um barulhozinho agora é porque tá começando a chover, tá? Eu vou tentar ajustar na edição pra isso não atrapalhar tanto a gente, mas eu também não quero parar porque eu quero postar hoje ainda esse vídeo. Vamos lá. Tiro duas, laço, tiro duas. Prontinho, tô com as 4 laçadas novamente. Laço, tiro tudo de uma vez, dou uma puxada no fio. Nós vamos voltar aqui no pontinho onde foi fixado, ó, no buraquinho. Vamos prender. Puxa, essa parte aqui é toda igual, não tem nada de diferente das flores anteriores. Só vai mudar a partir da quinta pétala, tá? Já fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Volto no anel, fecho com ponto baixíssimo. Vamos para a terceira pétala da nossa última flor. 1, 2, 3, 4, 5. Laço 2 vezes, retorno no anel, laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. E façam mais 2 pontos. Lembrando de dar de vez em quando aquela puxadinha, né? Porque aqui a gente não tem fio do anel pra puxar. Então, tem que lembrar de dar uma puxadinha aqui, tá? Pra deixar espaço para as outras pétalas. Estamos aqui fixando a terceira pétala. Vamos fixar nela aqui agora, ó. Aqui no meinho. De trás pra frente. Puxa, não acocha tanto. Sobe mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Retorno no anel. Agora, a quinta pétala da última florzinha, ela vai se dar da mesma forma... Ah, não, desculpa, não vou nem cortar a edição, não. Nós estamos na quarta, eu pensei que já tivesse na quinta. 1, 2, 3, vamos pra quarta. A quarta pétala é livre, né, que é essa daqui, ó. E na quinta é que a gente vai fazer igual a sexta, fazendo metade e pregando aqui, ó, pra poder fechar a circunferência da head piece, tá bom? Então, vamos lá, estamos na quarta pétala. Deixa eu dar uma puxada aqui pra dar mais espaço. Falta mais um ponto ainda. Gente, eu já falei isso aqui antes, mas eu tento me habituar com essa história de ficar olhando pela câmera. Meu Deus do céu, eu acho muito difícil, mas vai dar certo, meu povo. Passei tudinho, dou uma alongada. Terminei a quarta pétala, que é a última pétala livre. Vamos iniciar a quinta. Lembrando que essa quinta pétala, por ser a última flor da base, nós não vamos mais deixar ela solta como as que nós trabalhamos anteriormente. Ela vai ser fixa também igual a sexta pétala, tá? Então, vocês não vão fazer ela até o final. Vão fazer somente até a metade pra gente conseguir fixar ela na folhinha, na primeira folha, né? Vamos dizer assim, na primeira flor da corrente. Daqui da base, quer dizer, da corrente, olha. Tá? Nós vamos fixar ela aqui, ó. E a última pétala que nós vamos fazer, que é a sexta, vai ser a que vai ser fixada aqui pra gente juntar. Fazer esse processo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com a head piece virada pra mim. Vou trazer assim um pouquinho mais pra longe pra vocês visualizarem melhor. Tô aqui com ela virada pra mim, né? Então, na quinta, que no caso aqui é como se fosse a terceira, porque a gente foi fazendo nesse sentido, né? É, a primeira, segunda, terceira, exatamente. Nós vamos entrar aqui na primeira pétala da flor, da flor que tá logo ao lado dela, exatamente do mesmo jeito, gente, ó, nesse pontinho que se forma aqui no meio dos 3 pontos alongados, tá bom? Ó, vou entrar aqui, pegando as 2 laçadinhas. Lembrem de jogar o fio pra frente, porque senão ele vai atrapalhar, vocês vão ter que desfazer. Ó, joguei o fio pra frente da flor. Vou pegar aqui e buscar esse fio de trás pra frente. Busquei aqui o fio de trás pra frente, passei e subo 5 correntes. Já tenho 3, 4 e 5. Vou virar aqui
A forma que a gente prende essa daqui, essa quinta pétala da última flor, é igual a da sexta das flores anteriores, tá? Do mesmo jeitinho, ó. Volta aqui e prende com ponto baixíssimo, tá bom? Eu introduzi a agulha daqui pra cá e prendi com ponto baixíssimo. Mas ainda está faltando uma pétala, não é verdade? Nós só fizemos 5, ainda tá faltando a sexta. Deixa eu puxar essa última franja pra cá pra não me atrapalhar. Nós vamos trabalhar dessa forma agora, olha. Puxa o fio do novelo pra cima. Vamos subir as 5 correntes. Dar as 2 laçadas. Se tiver muito apertado aqui, faz daquele jeito, tenta dar uma puxadinha para dar um pouquinho de espaço a mais. Deram as 2 laçadas, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Eu tô segurando, eu vou desfazer aqui, vou só alongar só para não desfazer as minhas 5 correntes. Tá aqui, ó, tá vendo que tem um buraquinho? Esse é o espaço da sexta pétala, né? Eu tô segurando assim o meu trabalho, ó. Tá, ó. Mão esquerda pra cá, mão direita pra cá. Pra dar espaço pra produzir essa última pétala, tá bom? Dessa forma. Vou retornar aqui, eu já tinha feito as 5 correntes de subida. Vou iniciar com os pontos alongados. Introduzo, pego lá atrás, laço, tiro uma. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Da mesma forma, aqui é só atenção de onde entrar e onde puxar o fio. Só isso, mas o processo é o mesmo. Prontinho, fiz a metade, vou laçar, puxar tudo de uma vez. Agora, nós vamos fixar essa última pétala aqui na base, bem aqui. Passa o fio do novelo pra cima da flor. Vira assim o trabalho pra facilitar. Tá aqui a pétala que nós precisamos prender. Olha, o buraquinho bem visível, ó, não tem erro, gente, ó. Bem aqui, tá bom? Puxa esse fio de trás pra frente, não acocha muito. Passa por aqui e sobe as 5 correntinhas finais. 3, 4 e 5. Vou virar a flor pra mim, pra facilitar. Introduzo no centro da flor. Puxo a linha do novelo. Tá aqui, ó, tá? Puxei a linha do novelo. Faço o meu ponto baixíssimo. Corto o fio um pouquinho mais atrás, deixa eu tirar aqui agora. Jogo o fio pra trás da flor, passando bem pelo centro dela. Aqui, ó. E está, eu vou arrematar, obviamente, né? Mas está finalizada, praticamente, né? Falta só a parte dos arremates, mas a nossa headpiece já está finalizada. Voltando aqui pra contar com vocês. Deixa eu achar aqui qual é a da franja. Essa daqui foi a última que nós fizemos agora, ó. A primeira flor que nós fizemos, 2, 3, 4... A quinta já começa com as franjas, ó. Quinta, sexta, sétima, oitava e a nona e última florzinha, que foi a que nós finalizamos agora. Nossa headpiece está finalizada. Prontinho, pessoal, nossa headpiece já está finalizada, já arrematei tudo, tá bom? Não esqueçam de arrematar e cortar os fios aqui do início das franjinhas, né? Mas no demais é isso. Caso, quando vocês finalizarem, mesmo com a dica de deixar aqui as emendas um pouquinho mais folgadas, para que ela não acoche, vocês sintam que ainda tá, assim, depois que finalizou, né, ficou apertado, sentiu que tá, assim, um pouco desconfortável, vocês podem colocar... A primeira vez que eu fiz, eu não, na verdade, não tinha essa dica do tutorial que eu assisti, né? E aí, acabou que ficou bem desconfortável quando eu terminei, né? Porque eu fiz, enfim, tal qual eu tava vendo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu procurei aqui na minha casa um local onde eu pudesse colocar essa headpiece. E eu coloquei, eu lembro que eu finalizei ela à noite. E eu coloquei até numa cadeira que eu tinha aqui. Eu encaixei ela e deixei à noite. E no dia seguinte, eu tirei e experimentei. Justamente colocando aqui, ó, pra ela lacear, tá? Eu encaixei ela na cadeira, literalmente, sabe? Que nem capa de carro, quando aquela parte lá de cima do encosto da cabeça. Eu encaixei ela e deixei. E no dia seguinte eu tirei, e aí ela já tinha laceado essa parte aqui. Ficou extremamente confortável. Não mexeu nada, assim, na estrutura da headpiece, nada. Ela só laceou, né? Deu aquela cedidazinha, que já é natural com o tempo, mas que como estava desconfortável pra mim, eu acelerei esse processo, tá bom? Mas já que eu já deixei aí de dica, eu espero que vocês tenham seguido a dica, tenham feito essa parte aqui dessas emendas não acochando muito, e se aconteceu com vocês, façam essa dica, né? Ponham ela em prática, tá? De lacear aqui já antes de entregar pra cliente, coloquem na cabeça de vocês, vejam se tá confortável, e aí pronto, tá tudo certo.
Pra quem não me segue aqui, eu sei que não tem muitos conteúdos, afinal esse é o primeiro passo a passo que eu trago pra vocês, mas eu prometo estar frequentemente trazendo novos trabalhos, tá bom? Dos mais variados possíveis, afinal eu trabalho com muitos artigos em crochê. Quem não me segue nas redes sociais, o meu Instagram, ele serve muito como uma vitrine das encomendas que eu vou recebendo e quando eu vou finalizando eu vou postando por lá, assim também como eu levo sempre algumas inspirações, tá? O meu TikTok, ele já tem um conteúdo mais voltado para as próprias crocheteiras, então se vocês quiserem deixar sugestões de próximos vídeos, se quiserem tirar alguma dúvida, ver o passo a passo, os bastidores de cada produção, geralmente esse conteúdo eu trago dia a dia lá no meu TikTok, tá bom? A chuva tá engrossando aqui, eu vou finalizar o vídeo por agora, mas qualquer dúvida deixa aí nos comentários, curte, compartilha com a amiga crocheteira. Um abraço e até o próximo vídeo.